Muito bem. Iniciou a gravação da reunião de quarta-feira, no dia 5 de fevereiro de 2025. A reunião das quartas-feiras, ela foi criada pelo neurologista, psicanalista Sigmund Freud, lá em Viena, na Rua Bergase, casa 19, onde o mesmo se reuniu com alguns de seus confrades, assim, né, uma palavra muito conhecida, amigos psiquiatras e neurologistas, como Abraham, também o Sandor Ferris, ou Sandor Forense, mas a gente o conhece pela pronúncia, né, porque ele é húngaro, Sandor Ferris, Ernest Jones, dentre outros companheiros. Logo mais adiante veio o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Mas a reunião das quartas-feiras, foi um trabalho que nós criamos aqui em 2023 e estudamos o livro O Mal-Estar na Civilização, né, com outras pessoas aqui também que participaram. Boa noite, Glória. Glória que está chegando aqui. Se você estiver nos ouvindo, seja bem-vinda. Aqui nesta sala também está o Irlanderson, a Giana Carla, a Fernanda Bessa também, e eu, Wagner Costa. E hoje nós vamos dar início numa edição especial desse trabalho magnífico do livro Luto e Melancolia. Esse trabalho é de 1915, ele foi publicado em 1917. É um marco na neurologia e na psiquiatria moderna. Nós estamos falando, a gente faz uma viagem ao século XX e retorna, né? O Freud, nesta época, ao escrever essa obra, e quando ela foi publicada depois, está nos ensaios dele, né? Faz parte dos compêndios, ele ainda estava no seu vigor, né? Porque ele morreu em 1939, né? Então nós estamos falando de 1915. Se o livro foi lançado ele terminou em 15 e foi lançado em 17, significa dizer, como ele viajou muito, fez muitos seminários, ele já tinha rascunho, que eu gosto de chamar de pergaminho, inclusive tem muita coisa na biblioteca de Washington ainda, não foi aberto. Talvez eu não vou mais nem estar na Terra quando forem abrir as caixas vermelhas do Freud que está lá registrado por ele, ainda antes de fugir de Viena, quando foi morar em Londres e assim morreu lá com Anna Freud. E ele deixou por escrito para Anna Freud muitas caixas, né, que algumas coisas estão lá na biblioteca de Washington, né? Muita coisa não saiu. Não sei como é que foi parar lá em Washington, mas os historiadores já falaram sobre isso, amigos e amigas. E é fantástico, né? Eu gosto muito de falar desse assunto porque tem muita coisa do Freud que as pessoas ainda não sabem. É um, era um, a sua obra compreende arqueologia, filosofia, a literatura né, de um berço exemplar, né? A literatura de Platão, de Aristóteles. Nós temos também a parte clínica, né? E a psicanálise em si, que os psicólogos costumam dizer que não é ciência porque não é baseada em evidência. Porque quando ele falava do inconsciente, todo mundo sabe, lá na academia, quando ele quis mostrar, através da sua primeira tópica, que havia o inconsciente, né, que através da pulsão e do ser humano, através da energia psíquica do libido, o ser humano ele tinha muito a se estudar, tinha muito a se comentar, não da forma que a psiquiatria estudava na época de Brouwer, né? Mas todo mundo sabe a história, que ele foi contestado naquela época, né? Se ele já tinha vindo de um seminário, né? Que outros chamam de curso com o Napoleão das Histerias, né?
né, que era Charcot, isso aí naquela época, né, Charcot fazia o que chamava até de teatro, as mulheres, né, muitos homens, médicos, psiquiatras, neurologia, vinha de outros lugares da Europa e o Freud participou naquela época, quando ele começou a trabalhar a hipnose, e foi com Charcot que ele viu, de lá ele escreveu a menina, a Marta, e disse que Marta, eu estou encantado com o que eu aprendi em Paris com o Charcot. Enfim, não deu muito certo, né? Quando ele voltou a Viena, porque os sinais ele aplicava a massagem, os testes com eletrochoques e depois isto os sintomas acabavam voltando. Vocês viram que eu comecei e fiz um apanhado, né, um pouco, que eu volto ao século XX e a gente começa a fazer essa viagem de tudo que vocês sabem, tudo que a gente já ouviu, mas é fantástico. Então, concluindo o assunto da reunião das quartas-feiras, gente, ele foi magnífico e lá era assim. A reunião começava às 21 horas e os primeiros textos do Freud eram discutidos. Quem participava daquela reunião? Artistas, filósofos, psiquiatras, neurologistas. Era apenas essas pessoas que participavam. E quem não tinha ainda a participação, que não era psicanalista ou que não era da área da medicina, podia participar também como ouvinte. E podia fazer perguntas, sim. As pessoas levantavam a mão, caso, por exemplo, ele estivesse discutindo o texto Inibição, Sintoma e Angústia, né? Angústia, inibição e sintoma. Estava trabalhando esse texto e outros textos de Freud, estou dando um exemplo. Era levantada a mão, alguém podia fazer uma pergunta referente ao assunto. E assim foi. Aí nós tivemos, muito depois, já quando, acredito que foi quando estava já no IPA, depois de 1910, as mulheres puderam participar. Então nós tivemos a Lou Andrew Salomé, também que participou, né? Ela chegou ao professor Freud, né, assim chamada, e disse: Professor Freud, eu posso me juntar? Aí vocês sabem a história, né? E ele disse sim. Não foi muito aceita no meio dos judeus da época, porque era mulher, mas acabou participando. E aí depois veio, né, quando foi pro IPA, mais mulheres vieram participar na história da psicanálise, das mais afamadas ou aquelas que não tiveram o seu berço esplêndido na história da psicanálise. Tivemos sim muitas mulheres na época lá da Europa que participaram lá no IPA. E aí ganhou, né? Primeiro, não era reunião das quartas-feiras, era chamada reunião ou quartas psicológicas. Pronto. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o livro Luta e Melancolia. Gente, eu vou aqui baixando, ele é um, eu vou lendo, né? E aí a gente vai fazendo, intercalando para a gente ganhar tempo, né? Para não ficar só leitura, porque imagina um seminário na faculdade só leitura, como não era, né? Os professores de faculdade odeiam seminários só com leitura. Até porque só leitura não é seminário. Luta e Melancolia de Sigmund Freud. Olha, eu queria dizer que aqui nós não estamos cometendo nenhum crime, plagiando, roubando nessa gravação a obra de ninguém, a obra do Freud ou de quem vende a obra oficial. Existem muitos PDFs. Esse texto que eu estou lendo aqui, eu disponibilizei até no grupo lá e depois posso disponibilizar para quem quiser. Inclusive, essa gravação estará disponível no nosso na plataforma do Wi-Fi do plano do Movimento Sou Freud. Acesse @Movimento Sou Freud no Instagram. Ó, aqui está disponível nesse site psidiferente.cjb.net, psicologiaonline.cjb.net, psicologia online e tantos outros. Mas para mim ser justo e não fazer apologia para um simples PDF, eu quero dizer que este livro está disponível, por exemplo, nas estantes virtuais.
como por exemplo do Amazon, tá bom? Você pode encontrar no Amazon e em outras estantes virtuais, assim o que eu chamo, né? Para comprar o e-book ou o livro físico. No próprio site do Mercado Livre você compra, em qualquer outra plataforma. É uma resenha de Freud. Tem a tradução de Marilene Carone, de São Paulo, em 2011. É uma leva de novas traduções surgidas recentemente, disseminada graças à passagem da obra de Freud para o domínio público, que tem finalmente fornecido ao leitor brasileiro versões condizentes com a envergadura intelectual e literária desse grande pensador, além de permitir um contato mais direto com o próprio texto do pai da psicanálise. Essa nova situação abre caminho para a diversificação dos modos de acesso escrito, quase sempre reunidos em volumes, organizados cronologicamente, tá bom? Luto e Melancolia é um clássico escrito em 15 e publicado em 17, cujo interesse só se renova especialmente em tempos marcados por uma aparente profusão de quadros depressivos. Tá bom? Eu tô só aqui dando ênfase para que porque teve gente que me chamou a atenção para tomar cuidado com direitos autorais, mas a gente tá fazendo uma leitura aqui, eu acho que não precisa mais eu delongar esse assunto. Vamos ao livro que é o que interessa. Manipulando o livro, se estiver tudo parado aí, vocês me avisem, viu? Ó, eu mexi aqui o PDF. Ele inicia dizendo: tendo os sonhos nos servido de protótipo das perturbações mentais narcisistas na vida normal, tentamos agora lançar alguma luz sobre a natureza de melancolia, comparando-a com o afeto normal do luto. Dessa vez, porém, devemos começar por fazer uma confissão, como advertência contra qualquer superestimação do valor de nossas conclusões. A melancolia, cuja definição varia inclusive na psiquiatria descritiva, assume várias formas clínicas, cujo agrupamento numa única unidade não parece ter sido estabelecido com certeza, sendo que algumas dessas formas sugerem afecções antissomáticas do que psicogênicas. Nosso material, independentemente de tais impressões acessíveis a todo observador, limita-se a um pequeno número de casos de natureza psicogênica indiscutível. Desde o início, portanto, abandonaremos toda e qualquer reivindicação à validade geral de nossas conclusões e nos consolaremos com a reflexão de que, com os meios de pesquisa à nossa disposição hoje em dia, dificilmente descobriríamos alguma coisa que não fosse típica, senão de toda uma classe de perturbações, pelo menos de um pequeno grupo delas. Pois é, nesse pequeno parágrafo, o Freud já elenca essas duas partículas, o luto e a melancolia. Veja que ele está além do tempo, porque nós estamos falando aqui, é uma obra de 1915, como a gente já disse. Ele fala do afeto normal do luto, né, comparando-a com o afeto normal do luto. O que é luto? Nós podemos aqui colocar entre o normal e o anormal. Quando se fala hoje, vamos trazer para a atualidade, gente, do luto e a melancolia. Luto, o que é luto? Olha, na China tem vários tipos de forma de você passar pelo luto, viver o luto. Inclusive as cores também. A gente falou, acho que isso numa reunião lá em 2023, estava aqui a Fátima e outras pessoas. A Fátima se formou em psicanálise esse ano já. E eu trouxe essa partícula para ela, na China, se não me engano. Então, o povo do Oriente, eles têm uma forma de celebrar o luto pós o enterro daquele ente querido. Tá bom? Mas isso é uma questão cultural, né? No mal-estar da cultura ou mal-estar na civilização, o Freud também comenta isso. Essa questão cultural que vem do homem primitivo. Ele fala desse homem primitivo, do homem das cavernas. Ele comenta um pouco, né? Ele faz um comparativo também com a seleção natural do menino, do nosso querido Darwin, né? Então, quando falamos do luto, eu estou falando do normal. Tá normal. Vou passar pelo luto. Vamos aqui abrir para a religião? Eita, é polêmica, né?
Cristo passou pela cruz. Ele foi para a cruz e ele sentiu dor. Ele morreu. A sua mãe ficou enlutada pela morte do Cristo morto na cruz. Tá bom? E os seus apóstolos também. Mas eles tinham uma certeza. Qual era a certeza? Que o Cristo da cruz, que o Cristo da Bíblia, ele isso só foi depois que o anjo apareceu, né? E disse que ele ia ressuscitar o terceiro dia. Ou então que ele ressuscitou, ele não está mais no túmulo, né? Então, foi uma alegria para aquele povo. Quem não acredita, não tem nenhum problema, viu? Estou aqui falando com dados, o que está na Bíblia Sagrada. Né? Que o próprio Freud, em muitas obras suas, ele puxa um pouco da Bíblia, ele fala, ele estimula, ele indaga, ele questiona, e isso é normal, isso é natural. E agora a melancolia. Um determinado profissional da saúde mental disse o seguinte, que o luto é como uma ferrugem. O luto, você bota um produto, ele sai da roupa, sai. Pode ficar marca, fica. Vai ficar marca. Porque depende de vários lutos. Muitos. Nem todo luto é igual, não vai ser igual para todo mundo, não. Então, o produto da ferrugem, tirou. Mas a melancolia, ela é traça, corrói e destrói. E ele fala um pouco disso mais à frente. Né? É interessante, viu? Gente, eu acho que eu sintetizei um pouco para vocês um pouco do luto e a melancolia na releitura dessa grande obra. Pois bem, então, continuando aqui sobre a correlação. A correlação entre a melancolia e o luto parece ser justificada, viu? Justificada pelo quadro geral dessas duas condições. Chancelou o que eu acabei de dizer acima. Na minha interpretação. Eu sei que isso aqui vai muito mais além, porque esse livro ele é clínico. Além disso, as causas excitantes devidas à influência ambiental, ou ambientais, né, são, na medida em que podemos discerni-las, as mesmas para ambas as condições. O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, gente. O que é que o Freud diz aqui? A perda de um ente querido. A perda de alguma abstração que ocupou um lugar de um ente querido. É a boneca da criança, é o gato, hoje, ó, chama aí o Corrutes. Chama o Corrutes. Chama aquele outro, né? Chama o Hartmann para falar do selfie. Do selfie bom, selfie ruim. Ó, a perda do celular. Isso aqui, tem muita gente que vai ficar ruim. Perdendo o celular roubado, o celular quebrou, a pessoa fica ruim, viu? Principalmente a galera aí que vai pra escola agora ficar sem o celular. Isso é um luto também. Luto de modo geral. Em algumas pessoas, as mesmas influências produzem melancolia em vez de luto. Por conseguinte, suspeitamos de que essas pessoas possuem uma disposição patológica. Isso aqui entra o DSM na nossa atualidade. Quando o Freud falou disso aqui, não tinha DSM, né? Não tinha, não. E ele fala da condição patológica, a disposição patológica. E o que é isso? Também vale a pena notar que, embora o luto envolva graves afastamentos daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma condição patológica e submetê-lo a tratamento médico. Ó, prestem atenção aqui, ó. Quando eu tava ouvindo o audiobook, eu ouvi essa parte várias vezes, ó. Vou repetir. Bem aqui, ó. Jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma condição patológica e submetê-lo a tratamento médico. Confiamos em que seja superado após certo lapso de tempo e julgamos inútil ou mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele. Sabe o que é isso aqui? Terapia. Terapia. É terapia. Embora o luto envolva graves afastamentos daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma condição patológica e submetê-lo a tratamento médico, que antes só era tratamento médico. Antes dele escrever essa obra e quando ele escreveu essa obra também. Isso é forte, viu? Como diz o pessoal da universidade. Ó, eu
Antes de prosseguir o próximo parágrafo, eu queria que alguém falasse alguma coisa aí. Alguém quer sintetizar alguma coisa aí, microfone aberto, sobre esse parágrafo primeiro que o Freud já vem falando sobre o luto. Pode ficar à vontade se alguém quiser comentar alguma coisa. Ixi, aí foi sair gente, que eu mandei o povo comentar, depois se uma pessoa que saiu ou caiu, né? Deve ter a internet, depois volta. Alguém quer comentar? Fernanda, você quer comentar alguma coisa? Só pincelar aí. Aí vai, Diga. vai. Oi. Assim, eu Hum. vou confessar que eu li esse texto há um tempo atrás, mas dessa vez não tive tempo de ler, ó. Não, foi muito corrido. Meu e-mail que você colocou no grupo, mas assim, porque na verdade, conforme Freud escreveu aí, são, são duas manifestações que, apesar de talvez semelhantes, mas existem as diferenças entre elas, não é isso? O luto teria, assim, de uma forma simplista para falar, o luto teria um motivo real e a melancolia seria algo talvez que pode se manifestar sem uma motivação, sem um fato, seria como se fosse um sintoma a melancolia, um sintoma da depressão. E o luto seria algo mais concreto no sentido de ter uma motivação? Sim, eles até, o psiquiatra, ele estimulam ele um tempo do luto, né? Aquele tempo. Então, quando passa daquilo e a pessoa passou tem gente que demora anos, né? Um luto. Então, o que ele passa? O que ele aconselha? O tratamento medicamentoso, que é psicotrópico. Estou falando do luto ainda. Veja bem, não cheguei na melancolia, não. E o acompanhamento psicoterapêutico. Ah, mas não tá dando efeito. A pessoa aí chega naquele estágio, aí nós estamos. Vamos aqui pela trilha da. Porque o psicanalista ele não trabalha com DSM, quem trabalha com DSM é psiquiatra, né? Mas a gente sabe como é que é a coisa. Então é por isso que eles indicam uma psicoterapia, não apenas a terapia medicamentosa, mas a psicoterapia. Porque o indivíduo ele está numa melancolia profunda. Estamos falando da condição do luto, dessa perda. Então, o psiquiatra vai continuar com o tratamento do psicotrópico e continuando aconselhando a psicoterapia. Porém, o indivíduo que está naquela situação, mas ele não quer nada, ele mudou os hábitos completamente. E, e tem gente que de um luto, aí entra o luto passou para a melancolia, entrou na depressão, e aí nós sabemos que tem os estágios, né? Os estágios de depressão, e daí, neste livro, Freud destaca o estágio de maníaco. Aí nós estamos falando do maníaco depressivo, que essa palavra ela não está mais, ela mudou na forma de categorização de doença. É como histeria, né? Histeria também. Na psiquiatria não se fala mais nisso, né? Se mudou nessa categorização. Ele também fala da Travou? Ele também fala da somatização. O que é? Do psicossomático. Os psicanalistas hoje ainda falam dessa partícula, dessa questão psicossomática, que é o psicosomático, né? Tem a soma, mas nem tudo que se é somático é psíquico, nem tudo que é psíquico é somático, né? A opção vê dessa forma, mas eles não trabalham, eles acham que isso é antigo, né? Que entre sinais e sintomas, as causas do indivíduo que entrou num estágio de melancolia são outras. Porém, o tratamento da análise, né, e aí nós estamos falando de psicanálise,
ele vai de encontro a esse grande outro, ou a falta desse grande outro. Na teoria lacaniana, ele fala, né? Aí agora eu vou dar uma de lacaniana aqui. Qual é o objeto A? Qual é esse objeto A que fez com que esse indivíduo entrou no estágio de melancolia? Ou a falta desse objeto? Isso aí, Lacan fala sobre isso, né? Sobre essa questão. A pessoa está no... Cadê o celular, meu Deus? Vou precisar bem aqui. A pessoa está num estágio que ela não quer mais nada, né? Ela não... Já tentou diversas situações, mas que não está surtindo efeito. Mas percebam que cada psicoterapia ela tem uma ênfase diferente, é óbvio, né? Então, trazendo para o lado da psicanálise, nós podemos entender que aquele indivíduo ele tem uma raiz, aquele mal tem uma raiz. Então, eu entendo dessa forma. Eu vou trazer aqui só um pouco, como eu falei, do conceito do Lacan, né? Eu não sei se a gravação... Não, parou não, a gravação ainda tá... Porque tem um tempo que a gravação acaba, mas a gente continua. Se parar, a gente continua, não tem problema não. A gente começa, vamos ler mais um pouco do livro. Só trazendo aqui para vocês. É porque eu não tinha preparado, falei. Pronto. Objeto A de Lacan, né? O objeto é um conceito da psicanálise de Jacques Lacan que representa a falta, a separação e o inatingível do desejo, né? Mas aqui o objeto A, eu estou falando da falta do objeto, que é uma visão do Christian Dock, inclusive, né? Da falta do objeto. Esse objeto ele pode ser interpretado de outras formas também. Vamos voltar ao parágrafo para a gente não perder tempo, né? É onde foi? É aqui, vamos lá. Os traços mentais. Os traços mentais distintivos da melancolia são um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar. Eu acho que até responde o que eu falava agora há pouco, que nós discutimos, né? A inibição de toda e qualquer atividade. Oi, você falou aí? Não, eu digo só fiz confirmar, sim, exato. Pois é. Pelas barbas de Freud. Não é porque a gente já leu o livro, então a gente vai... Embora a gente não grava tudo na cabeça, né? Mas isso é muito interessante. Então, continuando. E a diminuição dos sentimentos de autoestima, a ponto de encontrar expressão em auto-recriminação e auto-envilecimento, culminando numa expectativa delirante de punição. Veja só. Os traços mentais distintivos da melancolia. Freud começa a descrever aqui um pouco. Nós temos o desânimo, né, que é lógico que está nessa categorização. A cessação de interesse pelo mundo externo. Ele não tem interesse nenhum. Perdeu, acabou. Então é por isso que quando se fala da questão do suicídio, né, esse vai de encontro à questão de cessar, de acabar, e de encontro àquela dor, ele quer acabar de uma vez por todas. Para ele não tem outra direção, é só aquilo. Né? E o Freud também fala isso em inibição, sintoma e angústia também, né? Então esse quadro torna-se um pouco mais quando consideramos que, com uma única exceção, os mesmos traços são encontrados no luto. Viu? Aí ele fala aqui, a perturbação. A perturbação da autoestima está ausente no luto. A perturbação da autoestima está ausente no luto. Afora isso, porém, as características são as mesmas. O luto profundo, a reação à perda de alguém que se ama, encerra o mesmo estado de espírito penoso, a mesma perda de interesse pelo mundo externo.
na medida em que estes não evoca esse alguém. A mesma perda da capacidade de adotar um novo objeto de amor, o que significaria substituí-lo, e o mesmo afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamento sobre ele. É fácil constatar que essa inibição e circunscrição do ego é a expressão de uma exclusiva devoção ao luto. A devoção que nada deixa a outros propósitos ou a outros interesses, e realmente só porque sabemos explicá-la tão bem é que essa atitude não nos parece patológica. Essa parte aqui que eu achei interessante. Eu vou seguir dessa, o final do parágrafo. Na medida em que este não evoca esse alguém, a mesma perda da capacidade de adotar um novo objeto de amor, o que significaria substituí-lo, e o mesmo afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre ele. É fácil constatar que essa inibição e circunscrição do ego. O que é o ego? É eu. É o eu, é o agora. Sou eu. É o ser. É o significado, o significante? É o significado. É a expressão de uma exclusiva devoção ao luto. Devoção que nada deixa a outros propósitos ou a outros interesses. E, realmente, só porque sabemos explicá-la, tão bem é que essa atitude não nos parece patológica. Responde a palavra. Também não estou ouvindo, não.